Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 25, tá? Lucas 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requereria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Vamos repetir. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permite ouvir a tua palavra, o Senhor nos permite conhecer um pouco mais a ti, Deus. Que hoje o teu Espírito fale, Deus, ao nosso coração, Deus. Que o teu Espírito fale à tua igreja nesse momento, Pai. Que aquilo que o Senhor deseja, Deus, que nós compreendamos, Deus, no nosso coração, encontre uma terra boa, encontre uma terra fértil, Deus, germine e dê frutos da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Então, galera, a gente está chegando perto do Natal, né? Mudando de assunto, mudando de assunto bem rapidinho, a gente está chegando perto do Natal, né? Já está aí, já está, 20 dias para o Natal, cara, menos de 3 semanas para o Natal. Natal é uma data bem significativa, né, para gente, para nossa cultura, né? Natal é uma data muito significativa para várias questões, né, cara? É uma data significativa, a gente pode falar, para a economia, porque acelera muito a economia, né? É uma data significativa para as crianças, porque as crianças gostam do Natal, gostam de ganhar presente, né? É uma data significativa para os pais, porque os pais têm que dar presente, né? É uma data significativa para a nossa cultura ocidental como um todo, né? Mas também é uma data significativa para nós, os cristãos. O Natal é uma data significativa para nós, os cristãos. E não é como nos Simpsons, em que o Bart fala que o Natal é o nascimento de Papai Noel. Não é. O Natal cristão tem que ter um outro significado. É um outro significado, o Natal cristão. E qual que é o significado? O Natal cristão não é sobre você ganhar presentes, dar presentes, fazer a economia girar, fazer queima de estoque para vender tudo que não vendeu durante o ano, fazer promoção de Natal. O significado do Natal cristão é esperança, é salvação. O significado do Natal cristão é sobre os nossos olhos mirarem na salvação do Senhor. O significado do Natal cristão é sobre nós sermos um pouco mais parecidos com Simeão, esse homem que a gente acabou de ler.
significado do Natal é nós sermos um pouco mais como Simeão. Mas por que eu digo isso? Quando você vê, a gente leu a partir ali do versículo 25, né? Lucas 2, 25. Quando você vê o contexto da passagem, ali de Lucas 2, do versículo 1 até o versículo 7, vai falar do nascimento de Jesus. Vai falar sobre o nascimento do menino Jesus. E se você pular alguns versículos ali, versículo 21 até o versículo 24, vai falar de como Jesus foi circuncidado e de como ele foi apresentado no templo. E aí no versículo 25, o encontro de Jesus com Simeão. Ou melhor, o encontro do idoso Simeão com o menino Jesus. No mesmo capítulo, Jesus nasce, Jesus é circuncidado, Jesus é apresentado no templo, e ele é encontrado por esse cara chamado Simeão. E quando você lê algumas características ali que Lucas deixa sobre Simeão, você percebe que Simeão era um cara gente fina, né? Porque primeiro ele fala que Simeão era um cara justo. O que é ser um cara justo? Significa que ele tinha um bom testemunho diante dos homens. Simeão era um homem com bom testemunho diante dos homens. Depois, ele era um homem piedoso. O que é piedade? O que é ser piedoso? É ter uma vida de fé e dedicação a Deus. Isso aqui é piedade. Além de ter um bom testemunho diante dos homens, Simeão era um homem de testemunho diante de Deus também. Além disso, fala que ele esperava a consolação de Israel. O que era consolação de Israel? É uma maneira de falar que ele esperava a implantação de um reino de justiça, de paz e de felicidade em Israel. E fala que o Espírito Santo estava sobre ele, né? Antes do Pentecostes, né? Da última vez que eu ministrei, eu preguei sobre isso, sobre o Espírito Santo habitando em nós após o Pentecostes. Antes disso, né? Uma maneira talvez mais clara de entender é que o Espírito vinha sobre as pessoas por determinado tempo e agraciava de determinado modo, né? O Espírito vinha, o Espírito descia, e no Novo Testamento ele habita em nós. É uma nova dinâmica, né? Então olha que doido, cara. Ele era um homem que tinha bom testemunho diante das pessoas, tinha bom testemunho diante de Deus. Era um homem que acreditava nas promessas de redenção de Deus e estava cheio do Espírito Santo. Simeão era o cara. Ele era o cara. E ele parece quase anônimo, porque ele aparece, fala o que aconteceu e ele vai embora. Sabe? É estranho, cara. Não sei se você já ouviu falar de Simeão antes dessa mensagem, mas quantas pessoas anônimas não existem no reino de Deus, cara? Quantas pessoas anônimas não existem na igreja e no reino de Deus? E essas pessoas anônimas fazem a diferença no reino de Deus, cara. Não são só os grandes pregadores, os grandes nomes, as grandes figuras, mas são aqueles que se dispõem a ter bom testemunho diante dos homens, bom testemunho diante de Deus, que se dispõem a crer na mensagem do Evangelho e a ter um relacionamento com o Espírito Santo. E aí você vê que o relacionamento de Simeão com o Espírito Santo era tão profundo, tão grande, que o Espírito Santo revelou para ele sobre a vinda de Jesus. Você percebeu o que ele falou? Ele falou que Simeão não morreria
antes de enxergar o Cristo do Senhor. O relacionamento do Espírito Santo com Simeão era tão grande que o Espírito revelou para ele sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda de Jesus. É engraçado porque naquela época os judeus faziam uma oração. Os judeus tinham vários tipos de oração que eles faziam, ritualísticas, né? E uma dessas orações, eles ficavam repetindo: que eu veja a consolação de Israel. Que eu veja a consolação de Israel. Que eu veja a consolação de Israel. E aí Simeão pede a Deus que eu veja a consolação de Israel. E Deus faz. Amém. Você vai ver. Você verá a consolação de Israel. Você verá o Cristo do Senhor. Como eu falei, cara, Simeão era um cara incrível. Mas essa mensagem não é sobre Simeão. Essa mensagem não é sobre esse homem anônimo, mas que fez uma diferença tremenda. Essa mensagem é sobre o que ele viu. Ou melhor, essa mensagem é sobre quem ele viu. Essa mensagem é sobre o Cristo do Senhor. A nossa esperança natalina. A gente vai falar hoje sobre o significado do Natal, sobre esperança e sobre salvação. Amém? E eu queria começar falando o seguinte: quando você vai para o Antigo Testamento, vamos começar lá no Antigo Testamento, você vê que o povo de Deus é um povo escatológico. Vixe, o que é um povo escatológico? Quando você estuda um pouquinho de teologia sistemática, você vê que escatologia significa doutrina das últimas coisas, doutrina do que há por vir, certo? De maneira geral tem a ver com o futuro, tem a ver com as profecias, tem a ver com aquilo que Deus prometeu e ainda não se realizou, né? A gente pode citar o Apocalipse, a gente pode citar duas cartas de teor escatológica, que é 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas se você for ver desde o Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo escatológico. Porque desde o Antigo Testamento, o povo de Israel tinha promessas. Deus tinha feito promessas ao povo de Israel. O povo de Israel sempre foi um povo que viveu o presente, olhando para o futuro. O povo de Israel vivia o presente, olhando para o futuro. Se você for ver no Antigo Testamento, você vai ver várias promessas escatológicas de Deus, várias promessas para o povo de Israel. Por exemplo, o reino de Deus, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito Santo, o dia do Senhor e os novos céus e a nova terra. Tudo isso está prometido ao povo do Antigo Testamento. E aquele povo se movia nas promessas de Deus. Por mais difícil que fosse a situação do povo de Israel, ora eles eram escravizados, ora eles estavam no meio de uma guerra, ora eles estavam em guerra entre eles, ora vinha um povo e destruía, ora vinha outro povo e levava para o exílio. Eles sempre mantiveram a esperança nas promessas de Deus. Eles sempre mantiveram a esperança em Deus. Eles sempre mantiveram os olhos em Deus e na salvação de Israel. Mas a maior promessa escatológica que a gente tem no Antigo Testamento, a maior promessa,
a promessa em que mais fazia brilhar os olhos do povo de Israel, a promessa que mais fazia eles tremerem de ansiedade, era a promessa de que um dia o Redentor iria vir. Era a promessa do Redentor que ainda viria. Era a promessa de um Redentor que salvaria o povo de Israel. Era a promessa do Messias. O povo de Deus teria um Salvador. Essa é a maior promessa do Antigo Testamento. O povo de Deus teria um Salvador. Abraão fez o que fez, errou o que errou, mas ele teria um Salvador. Moisés fez o que fez, errou o que errou, mas ele teria um Salvador. Davi fez o que fez, errou o que errou, mas ele teria um Salvador. Você fez o que fez, mas você tem um Salvador. E o Natal é sobre isso. Natal é sobre isso. É sobre você ter um Salvador. É sobre nós termos um Salvador. E quando que começou essa promessa do Salvador? Quando que aparece na Bíblia pela primeira vez a promessa de um Salvador? Logo depois do pecado. Logo depois que o homem peca, lá em Gênesis 3, logo depois que o homem peca, logo depois que o homem desobedece a Deus, lá em Gênesis 3,15, Deus fala o seguinte para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe pisará ou lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O povo de Israel vivia na esperança, se movia na esperança de que um dia viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Amém? Depois, quando você avança um pouquinho no texto, você vê a promessa de Deus para Abraão, lá em Gênesis 22, a partir do versículo 15, fala que pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Quando você lê Gálatas, se eu não me engano é Gálatas 4, Gálatas 3 ou 4, Paulo fala que a descendência de Abraão, na verdade é o descendente de Abraão. O povo de Israel esperava o descendente de Abraão como Salvador. Se você passa mais um pouquinho, lá em 2 Samuel 7, Deus falou o seguinte para Davi: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. O povo de Israel acreditava que o descendente de Davi reinaria para sempre. Primeiro, pisar a cabeça da serpente. Segundo, abençoaria todos os povos da terra. Terceiro, reinaria para sempre. Eles tinham a esperança desse Salvador. Aí depois, Isaías, lá em Isaías 7, profetiza o seguinte, a partir do versículo 14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel, que significa
Deus conosco. O Salvador virá e então Deus estará no nosso meio. Eles tinham a esperança de que o Salvador faria Deus estar no meio do seu povo. O povo de Israel sempre acreditou nas promessas de Deus. E por fim, em Isaías 9, a partir do versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aqui a gente tem uma coisa incrível, porque quando a gente fala de alguém que vai abençoar todos os povos, de alguém que vai pisar a cabeça da serpente, de alguém que vai fazer Deus estar conosco, de alguém que vai reinar para sempre, a gente imagina uma figura poderosa, a gente imagina uma figura enorme, montada num cavalo, sei lá. E aí ele fala, cara, vai ser um menino, vai ser um filho. Deus nos dará seu filho, e ele será o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno e o príncipe da paz. E eu podia citar vários e vários textos, poderia falar do servo sofredor de Isaías 53, poderia falar da descendência de Judá. Deus, ao longo das Escrituras, prometeu um Salvador, prometeu um Redentor, prometeu que viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, que abençoaria todos os povos, alguém que reinaria para sempre, alguém que faria Deus estar no nosso meio, e que é o próprio Filho de Deus. E o povo se movia nessa promessa. O povo de Israel se movia nas promessas de Deus. Você se move pelo quê? O povo de Israel se mantinha firme por causa das promessas de Deus. Você se mantém firme pelo quê? Onde você busca a firmeza? Onde você busca um motivo para continuar seguindo? Nada que não for as promessas de Deus faz sentido. Nada faz sentido debaixo do sol. E sabe qual que é o segredo? É que o povo de Israel não queria só a promessa, ele queria o Deus da promessa. Ele não queria só a promessa de Deus, ele queria o Deus da promessa. Ele confiava no Deus que estava prometendo, ele se guiava por causa do Deus que estava prometendo aquilo. E esse Deus, esse Senhor em que eles confiavam, prometeu: um dia virá o Salvador, um dia virá a salvação, um dia virá a consolação, um dia virá a restauração de Israel, um dia virá um Salvador para o povo de Deus, amém? E o Natal é sobre isso. O Natal é sobre isso. Todas essas profecias, desde o descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Judá, o que pisará a serpente, todos eles falam do mesmo homem, falam do mesmo Salvador, falam do mesmo Redentor.
falam do Messias. Messias. Se você ler depois, Daniel 9, 25 a 26, é onde aparece a expressão o ungido. Ungido com um maiúsculo. Esse o ungido, no original é Massaia. Massaia é o Messias. E o Messias é o título oficial da figura central da esperança do povo de Israel. Qual é a figura central da esperança do povo de Deus? O Messias, o Salvador, o Redentor. A figura central da tua esperança precisa ser o Messias, o Salvador, o Redentor. Porque você faz parte do povo de Deus, tanto quanto Abraão fez, tanto quanto Moisés fez. Esse Moisés faz tão parte do povo de Deus quanto o Moisés da Bíblia. Por isso a tua esperança tem que estar no mesmo lugar, tem que estar na mesma pessoa, no mesmo Salvador, no mesmo Redentor. Mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tantas coisas ruins acontecendo com o povo de Israel, eles mantinham a esperança nas promessas de Deus. E agora eu te pergunto, onde você deposita a tua esperança? Onde você tem depositado a tua esperança? A tua esperança está no teu trabalho? Porque você tem que fazer uma carreira, você tem que fazer uma super carreira, tem que ser um super profissional, porque minha esperança está aí, eu tenho que ser o maior da minha área. A tua esperança está no teu dinheiro, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque... A tua esperança está onde, cara? A tua esperança está na tua família? A tua esperança está nos teus amigos? A tua esperança está no teu pastor, cara? Tua família, teus amigos, teu pastor, um dia vão falhar. Um dia eles vão falhar com você, cara. Um dia você vai ligar para o pastor Márcio, ele não vai poder ir na tua casa para te atender. Um dia um amigo teu, cara, você pode brigar com teu amigo. Cara, até na família, você pode brigar com teu familiar. Quantos familiares que nem se falam mais hoje em dia? Onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança? E se você não tem esperança, está na hora de colocar ela em Deus. Se você não tem esperança nenhuma para o mundo, coloque a esperança em Deus, coloque a esperança em Cristo, no Messias. Você vê que esse mundo não tem esperança realmente, porque a esperança vem com Cristo. A esperança vem com a Nova Jerusalém, que vai transformar todo o nosso mundo. Onde você tem depositado a esperança, cara? É na faculdade, é nos estudos, é no dinheiro, na sua carreira? Onde está a tua esperança? Mas beleza, a gente viu o Antigo Testamento. Todo mundo entendeu que o Antigo Testamento, o povo de Israel confiava nas promessas de Deus, e uma das promessas, a principal promessa, era do Salvador, do Redentor, do Messias, do Massaia, certo? Mas e aí, quando a gente chega no Novo Testamento, o que acontece? Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra a figura de um homem. A gente encontra a figura do Emanuel. A gente encontra a figura daquele que pisou a cabeça da serpente. Nós encontramos a figura do descendente de Davi, do descendente de Abraão, do descendente de Judá, do servo sofredor. Nós encontramos a figura do Messias.
Sabia de uma curiosidade, não sei se você sabia, mas sabia que Cristo não é o nome de Jesus? Cristo não é o sobrenome de Jesus? Não está lá no RG dele, Jesus Cristo. Não está lá no exame do pezinho dele lá, Jesus Cristo. Não está. Provavelmente, o nome de Jesus era ou Jesus de Nazaré, ou Jesus Bar Joseph, filho de José. Yeshua Bar Yosef, provavelmente era o nome de Jesus no original. Aliás, o significado profético, escatológico do nome de Jesus, Yeshua, é Yahvé salva. Esse é o significado do nome de Jesus, que é o mesmo significado do nome de Josué. Yahvé salva. Mas então de onde que vem Cristo? Ué, a gente foi enganado nossa vida inteira? De onde que vem Cristo? Por que a gente fala de Cristo? O que é Cristo? Cristo é um termo grego. Christos. E Christos é a tradução da palavra Messias. Cristo é a tradução da palavra Messias. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando Jesus Messias, Jesus Messias, Jesus o Redentor de Israel, Jesus ungido. Quando você lê Mateus 16, do 15 ao 16, é quando Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és a salvação de Israel. Agora você entende o peso, cara, o peso que tem essa afirmação de Pedro. Ele olhou para Jesus, apontou nos olhos dele e falou: eu sei quem tu és aquele que nós esperávamos. Tu és aquele a quem Abraão esperava. Tu és aquele a quem Davi esperava, a quem Isaías esperava, a quem nós esperávamos, a quem Simeão esperava. Tu és quem nós esperávamos, porque tu és a salvação do Senhor. Pedro olhou nos olhos de Jesus e falou: tu és a minha salvação, tu és a nossa salvação. Tu és a salvação que vem de Deus. Você é a salvação de Deus encarnada numa pessoa. Jesus Cristo é a salvação de Deus em pessoa. Jesus Cristo é Deus em pessoa. E quando a gente volta lá para Simeão. Imagina, cara, Pedro ficou um tempão andando com Jesus para descobrir aquilo que Simeão descobriu na primeira olhada. Quando a gente volta para Simeão, a gente vê o seguinte: ele olha para aquele menino, que tinha, cara, menininho pequenininho. Ele foi circuncidado lá no 7º, 8º dia, não lembro, acho que é o 8º dia. E ele foi apresentado no templo, sei lá, um menininho menos de um mês, cara. Sabe o que Simeão sente? Sabe o que Simeão entende? Ele olha para aquele menino e ele percebe: os meus olhos estão no cumprimento das promessas de Deus. Os meus olhos estão no cumprimento das promessas de Deus. Os meus olhos estão vendo a salvação prometida pelo Senhor. Imagina a sensação dele. Os meus olhos estão no Messias, estão no ungido. Os meus olhos estão no Cristo do Senhor. E o Natal é sobre isso.
é sobre os teus olhos estarem no Cristo do Senhor. É sobre os teus olhos estarem no Messias, no menino Jesus. O Natal é sobre isso. O significado do Natal é: a salvação do Senhor chegou até nós. A salvação do Senhor está conosco. Esse é o significado do Natal. O Cristo do Senhor está conosco. O significado do Natal, resumindo em 2 palavras: Cristo nasceu. O Natal é Cristo nasceu. E onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Simeão declarou: meus olhos estão na salvação do Senhor. Onde estão os teus olhos? Sabe onde deve estar nossos olhos? Sabe qual que é a expressão que Jesus mais se refere a Ele mesmo nas Escrituras? Quando Jesus vai falar de si mesmo, sabe qual que é a expressão que Ele mais usa? Alguém sabe? Alguém chuta? O Filho do Homem. Essa é a expressão que Jesus mais usa para falar dele mesmo. O Filho do Homem. E você já deve ter ouvido a interpretação que diz que Jesus falava, que era o Filho de Deus, e isso mostrava que ele era divino, a natureza divina. E ele é o Filho do Homem, mostra a natureza humana. Então ele é... Ou você pode ter também ouvido a interpretação de que Jesus falava que era o Filho do Homem por causa da sua humildade, porque ele não queria levantar alarde. Ele falava que ele era só um filho do homem, mas não é isso. Não é sobre isso. Quando você volta para o Antigo Testamento, adoro isso, vai para o Velho, vai para o Novo, volta, vai para o Apocalipse, de repente está em Daniel, é muito legal. Quando você está em Daniel 7, a partir do versículo 13, você vê Daniel falando o seguinte: olha só, na minha visão, eu vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Toda vez que Jesus falava, eu sou o Filho do Homem, ele está falando, eu sou o cara que Daniel viu. Eu sou o cara que Daniel escreveu. Eu sou o cara que Daniel viu, aproximando do ancião, conduzindo sua presença, com autoridade, glória, reino, todos os povos. Eu sou esse cara. E é por isso que Jesus falava coisas do tipo: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está falando, eu sou o cara lá de Daniel. Lá em Daniel, o Filho do Homem foi prometido. Lá no Novo Testamento, o Filho do Homem encarnou na terra. Mas não acaba. Não acaba. Sabe por quê? Quando você lê Apocalipse 1, a partir do versículo 9, João fala o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem.
O mesmo Filho do Homem que Daniel tinha visto descendo em glória, é o mesmo Filho do Homem que foi encarnado e que Simeão viu, e é o mesmo Filho do Homem que está lá na eternidade esperando por mim e por você. É o mesmo Filho do Homem. O Filho do Homem foi prometido, o Filho do Homem encarnou, e o Filho do Homem vai voltar. É essa aí que tem que estar os teus olhos, no Filho do Homem, no Filho do Homem que foi prometido, que encarnou e que vai voltar, que veio como um bebê e que vai voltar como o Rei eterno, que morreu numa cruz, que ressuscitou e que vai voltar como o Rei, como o líder, como o cumprimento final das promessas de Deus. A nossa esperança é a mesma esperança do povo de Israel, é a mesma esperança de Simeão. O povo de Israel tinha os olhos voltados para a promessa do Redentor que ia vir. Simeão tinha os olhos voltados para o Redentor encarnado. E nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Redentor que retornará. Onde estão os teus olhos? E o Natal é sobre isso. É sobre o Filho do Homem prometido, que encarnou e que vai voltar. O Natal é isso. O Natal é sobre isso. Eu vou caminhando já para a conclusão. O pessoal do louvor, se quiser já ir se posicionando. O que a gente pode concluir dessa mensagem? Primeiro, o Espírito Santo revelou para Simeão sobre a vinda do Messias. Lembra? O Espírito Santo falou para Simeão que ele não morreria até ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo falou com Simeão. E o que o Espírito Santo tem falado com você? O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? O que o Espírito Santo tem falado? Eu sempre falo na célula, né, que às vezes para a gente resolver um problema é só a gente ir uma pergunta a mais, uma pergunta para frente. O que o Espírito Santo está falando para você? E aí você pode responder, nada. Cara, faz mais uma pergunta basta. Por quê? Por que ele não está falando? Será que ele não está falando? Ou é você que não está ouvindo? Ou é você que não parou para ouvir? Eu sempre uso também o exemplo, né, de que é a mesma coisa que uma cabeleireira está lá, está com o secador ligado aqui, e alguém liga para ela. E aí o secador aqui, e ela com o telefone do outro lado aqui, e o secador ligado no último, e a pessoa querendo falar com ela, e ela, ei, fala mais alto, não estou te ouvindo. Cara, o problema não é que a pessoa tem que falar mais alto, o problema é que tem um secador do outro lado do teu ouvido, cara. O problema é que você está ouvindo outra coisa. O problema é que tem outra coisa te atrapalhando de ouvir o que o Espírito Santo tem falado com você. Ou, de repente, ele não falou, mesmo. Porque no passado ele já falou alguma coisa para você. E ele quer que você siga por essa palavra. E talvez você tenha esquecido.
É como Noé. Deus olhou para ele e falou: cara, faz a arca. E ele ficou, cara. E ficou com aquela palavra: meu, faz a arca. E não teve mais palavra. Não teve outra revelação até que Noé terminasse de andar naquela revelação que ele tinha recebido. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Outra coisa que a gente pode aprender, mesmo no meio das dificuldades, o povo de Israel sempre depositou esperança nas promessas de Deus. De novo eu pergunto: onde você tem colocado a sua esperança? É em você, no teu trabalho, no teu dinheiro, na tua família, nas suas habilidades, na sua inteligência, na sua capacidade, na capacidade de outra pessoa, em um evento, em uma igreja, em outra pessoa? Onde você tem colocado a sua esperança? Piedade. Piedade é quando você olha para Deus apesar das dificuldades, apesar da situação. Piedade é olhar para Deus apesar da situação. E impiedade é você olhar para a situação apesar de Deus. Piedade é você, não importa a situação, você olha para Deus apesar de tudo, teus olhos estão em Deus. E a impiedade é, não importa o que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus prometeu para você, você está olhando só para a situação. Para onde você olha? Para onde você está olhando? Jesus é o Salvador prometido no Antigo Testamento. É o Messias. Jesus, Yahvé salva, é o Cristo do Senhor. E por fim, Natal é sobre esperança e salvação. E o que você tem celebrado no Natal? O que você tem celebrado no Natal?